Continuamos com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O padre Douglas Pinheiro, que é um estudioso e professor desse assunto, está conosco no programa de hoje. Desde a semana passada já conversamos sobre a pessoa do Espírito Santo, continuamos agora no programa de hoje. Na semana passada, por exemplo, entre outras coisas, o padre Douglas contou pra gente de algumas heresias, né? Heresia, né? Tomar uma parte, roubar uma parte de um todo completo da fé, a distorção, portanto, de um ou mais pontos da fé católica, heresias relacionadas ao Espírito Santo, que na sequência do programa vou pedir para ele citar pelo menos mais uma na história da Igreja. Mas antes do intervalo, padre, a gente falava sobre a questão da ação do Espírito Santo na Igreja, principalmente relacionada aos sacramentos. O senhor citou na sua explicação do bloco anterior a questão do ruá, do sopro de Deus. Existe um ponto na liturgia, né, em alguma celebração durante o ano, que essa presença do ruá está presente, inclusive da maneira como a gente pensa do sopro, do vento? Existe na liturgia do Crisma, uma vez no ano, no nosso rito latino, na quinta-feira santa, pela manhã, quando o bispo consagra os óleos que serão usados ao longo do ano e, sobretudo, o óleo do Crisma, que é o óleo principal, o óleo pelo qual se comunica o dom do Espírito Santo aos que são confirmados, aos que são ordenados, que comunica o dom do Espírito Santo para consagrar igrejas, altares, objetos, etc. Nesse rito se prevê que o bispo sopre sobre os olhos, denotando essa ruá, né, esse ar que sai da boca de Deus e santifica, transforma todas as coisas. Então aquele que é um óleo inerte, pelo sopro, se torna vivificador. É como se a gente dissesse que toda vez que aquele óleo for usado, esse sopro está presente? Isso. O óleo, ele torna presente, ele atualiza a força do Espírito que já foi comunicada àquele óleo por aquele ato do sopro. No rito extraordinário, rito romano extraordinário, na Vigília Pascal, o rito de São Pio V, né? Para a Vigília Pascal, se previa, né? Aliás, se prevê, porque não foi abolido, ele só é extraordinário. Verdade. Mas se prevê que na consagração, na bênção, melhor dizendo, da água batismal, na qual serão imergidos os catecúmenos, o próprio sacerdote ele sopra sobre a água, ele faz 3 cruzes soprando assim sobre a água, significando justamente a comunicação do poder do Espírito Santo àquelas águas, para que ao tocar o catecúmeno elas comuniquem vida. Que bonito, interessante. Esses detalhes da liturgia são sempre belos, ricos, e a gente aprende muito com eles. Para lembrar a pergunta que fiz no bloco anterior, que disse que o senhor faria nesse bloco para o senhor responder, obviamente a ação do Espírito Santo está presente em toda a igreja e nos sacramentos de uma maneira específica e uma maneira profunda. Obviamente que a gente tem uma parte da ação sacramental que a gente vê, por exemplo, a gente vê a água sendo derramada na cabeça da criança, do adulto, etc. O que a gente não vê é aquela pessoa sendo lavada do seu pecado original, o próprio Cristo sendo, a pessoa sendo configurada a Cristo, etc., como os efeitos do batismo. Essa ação do Espírito Santo, ela pode ser barrada propositadamente por um homem. Por exemplo, se o sacerdote, por alguma razão, não tiver intenção de fazer aquele sacramento como a igreja manda, ou quiser apenas fazer uma encenação, é possível barrar a ação desse Espírito Santo pela força ou negação, né, do próprio homem diante daquela verdade? Olha, se você tem um ministro ordenado validamente, realizando aquilo que a igreja realiza, por mais que ele não tenha intenção pessoal suficiente, por mais que ele não tenha fé pessoal suficiente, ele não tem o poder de impedir. Um sacramento, ele é operado na força do Espírito Santo que opera na igreja, e, portanto, todo sacramento é um ato da igreja, um ato de Cristo, não é um ato do ministro. Então, nos sacramentos, ninguém pode impedir. Havia um padre, no primeiro milênio, chamado Donatus. Ele dizia que a validade do sacramento depende da santidade do ministro. A igreja condenou essa heresia, o chamado donatismo. O donatismo, né? A famosa heresia do donatismo. Por causa do nome do padre que cunhou essa teoria, Donatus. Certo.
justamente porque o sacramento, ele não é um ato do ministro, ele é um ato de Cristo na igreja. Então, ainda que eu não esteja em estado de graça, é correto e necessário e que eu esteja. Porém, se eu não estiver, a eficácia daquele sacramento não depende do meu estado pessoal, de graça ou não. Certo. Suponhamos que o padre não tenha fé. Ele pessoalmente acha que aquilo é um símbolo, etc. Olha, se ele é um ministro ordenado validamente na igreja, aquele sacramento acontece. Ele só pode impedir aquele sacramento de ser eficaz se ele trair a matéria ou a forma do sacramento. Então, eu tanto quero impedir ou encenar que eu vou consagrar aqui, ao invés de usar ázimo, no caso do rito latino, ao invés de eu usar aqui a hóstia, eu vou usar uma broa de milho. Esse sacramento é inválido. Não acontece sacramento. Por quê? Porque é um defeito de matéria. Ou suponhamos que eu tome a hóstia nas mãos e não diga as palavras previstas no missal, previstas, transmitidas pela igreja. Um defeito de fórmula. Há um defeito de forma. Então o sacramento não acontece. Então, é o que nós chamamos de sacramento inválido. Certo. Agora, havendo matéria, forma e ministro ordenado validamente, olha, isso pode faltar fé na comunidade, na assembleia presente, isso pode faltar fé no ministro. Ninguém impede a ação do Espírito Santo de gerar eficácia naquele sacramento. Na verdade, nos milagres eucarísticos, principalmente nos mais famosos, como esse de Lanciano, foi isso que aconteceu, não foi? Exatamente. Havia uma total incredulidade por parte do padre, mas uma incredulidade, uma ignorância vencível, né? Ele desejava superar, mas tinha uma crise de fé. E ele pedia constantemente que Cristo o ajudasse, até que ocorre aquele milagre. Então veja, ocorre o milagre num momento de falta de fé. O padre não tinha a fé da igreja naquele sacramento, mas realizava o que a igreja realiza. Então o sacramento é sempre eficaz. Ou seja, ex opere operato, diz o catecismo. O sacramento, ele realiza o que significa e ele é realizado pelo simples ato da igreja operado pelo ministro. Interessante. Na semana passada, Padre Douglas, eu lembro que o senhor comentou aqui com a gente sobre algumas heresias, então, na história do cristianismo, relacionadas à pessoa do Espírito Santo. No século XIII, houve uma heresia devastadora na Europa, especialmente a partir da França, na cidade de Albi, por isso que essa heresia é conhecida tanto como catarismo, dos cátaros, ou albigenses, né? Portanto, na cidade de Albi, que o assunto do catarismo é um pouco longo, mas resumindo, né, uma heresia que, principalmente a partir de 1214, 1215, passou a ficar popular em toda a Europa, um pensamento na qual eles acreditavam que um Deus que era bom só poderia criar coisas relacionadas ao Espírito, e as coisas relacionadas à matéria, esse Deus bom não poderia ter criado. Portanto, seria um outro Deus, um Deus mau, né, um Deus mau criando as coisas relacionadas ao Espírito, a matéria, e um Deus bom, as coisas relacionadas ao Espírito. Esse dualismo não foi a primeira vez que apareceu na igreja, já teve outras correntes lá atrás, como o maniqueísmo, por exemplo, que defendia mais ou menos essa verdade. Mas só que o catarismo cresceu, influenciou muita gente na igreja. Por exemplo, como é que poderia, na cabeça de uma pessoa que acreditava nisso, acreditar que o corpo de Cristo poderia ser coisa boa, já que o corpo é matéria, né? Nos casos mais graves, algumas pessoas que defendiam essa corrente acabavam invadindo, por exemplo, um vilarejo e assassinando mulheres grávidas, pois se a mulher está grávida, ela está gerando matéria, portanto não pode ser coisa boa. Era contra o casamento, porque ali há uma união de matéria, etc. Enfim, essa corrente dos cátaros, do catarismo, muitos santos combateram ela. Para dar um exemplo, Santo Antônio de Pádua, entre tantos outros. A leitura desses cátaros, a gente pode também acrescentar nessa lista de heresias relacionadas ao Espírito Santo. Como é que fica a relação do Espírito Santo a partir do catarismo do século XIII? Ela é uma soma, a heresia albingense é uma soma de diversas teorias de mau gosto da história da igreja, né? Vai ali
uma xícara de gnosticismo, com duas de pelagianismo, maniqueísmo, etc. Sendo assim, não foge de ter a sua boa porção de heresia pneumatômaca. O Espírito Santo, a grande obra do Espírito Santo na história da humanidade é a encarnação do Verbo. E essa encarnação que se prolonga na história por meio dos sacramentos, por meio da materialidade da revelação, ou seja, um Deus que é todo espírito e puro espírito, agora se encarnou e se fez homem. E o mesmo Espírito que encarnou o Verbo no ventre da Virgem Maria, encarna este Verbo na igreja. E encarna de que forma? Por meio dos sacramentos, por meio do estilo de vida dos cristãos, gerando experiência com Jesus Cristo, etc. Quando os cátaros dizem que toda a materialidade é má, eles estão com isso, negando a maior obra do Espírito Santo, que é a encarnação, e também negando o modo do Espírito Santo se prolongar na história, que é por meio de sinais sensíveis, os sacramentos. E eles inauguram com isso uma concepção distorcida de presença do Espírito Santo, que é uma presença geradora de espiritualismo. Ou seja, somente aquilo que é espírito e puramente espiritual tem validade, tem pureza, né? Daí a palavra cátaro, cátar em grego é os puros, e eles começam a pregar justamente isso, de que é possível uma purificação por meio do meu esforço pessoal, com disciplina, ascese, e porque o Espírito Santo já está em mim gerando esta purificação. Eu não preciso que o Espírito venha a mim por mediações sensíveis. Isso é um pouco de pelagianismo também, um pouco mais, né, salvo as devidas proporções, claro, mas há aqui uma recusa dos meios ordinários da ação do Espírito Santo na história da Igreja. Depois desse episódio dos cátaros, tem alguma outra heresia, algum outro episódio, talvez até recente, que ainda ou relê parte dessa heresia, ou que traz alguma novidade em relação no que diz respeito a heresias relacionadas ao Espírito Santo? Olha, toda heresia surge geralmente como reação a outra, né? Dostoiévski, aliás, Schopenhauer, era um filósofo, dizia que a história da humanidade é pendular. E quando nos desagrada um extremo, em reação a ele, nós tendemos ao outro, de maneira brusca, e não se percebe que, na verdade, se está cometendo um vício tão nocivo quanto o outro extremo. Dentro do protestantismo, surgiram correntes de linha entusiástica, de linha pneumática, vamos assim dizer, como reação ao próprio racionalismo protestante. O protestantismo surge, filho do seu tempo, no século XVI, em que começa a agraçar uma série de eventos renascentistas, a ideia de um empirismo, de um racionalismo, etc., e isso entra para o mundo da religião. O protestantismo foi gerando formas cada vez mais racionalistas, como o calvinismo, por exemplo, a doutrina da predestinação. E o fato é que dentro do próprio protestantismo surgem reações que dizem o seguinte: olha, a fé se tornou muito racional, falta espírito, falta moção, falta emoção. Então surge, por exemplo, já no século XVII, o pietismo. O pietismo foi uma reação ao racionalismo que vinha do século XVI. Certo. Então o pietismo começa a prezar mais pela oração, pelas práticas de piedade, em detrimento do estudo da palavra, da doutrina, ainda que fosse doutrina protestante. Depois, no século XX, surge o movimento pentecostal. Né? Aqui eu não identifico o movimento pentecostal como heresia, necessariamente, mas como um movimento espiritual
que busca ressuscitar aquelas manifestações pneumáticas, né, manifestações do Espírito Santo, manifestações carismáticas, que eram abundantes no início da igreja e que por causa de heresias justamente foram descreditadas. É claro que, em virtude de surgir em meio protestante, a igreja católica olhou para esse fenômeno com bastante reticência, em boa parte do século XX. Até que na década de 60, após o Vaticano II, com uma retomada da pneumatologia do próprio Ocidente, né, com o Vaticano II, a igreja começa a se perguntar sobre a validade ou não de ações pneumáticas na história. E há uma entrada do movimento pentecostal dentro da Igreja Católica, porém, um movimento lido a partir do paradigma da tradição e do magistério, na esteira dos 2000 anos de cristianismo, que é o que nós chamamos de renovação carismática. A renovação carismática é a entrada do movimento pentecostal em igrejas de matriz histórica, não apenas na Igreja Católica. Outras igrejas chamadas históricas, luteranas, batistas, até algumas comunidades ortodoxas, anglicanas, receberam o movimento pentecostal dentro das suas comunidades. Certo. Então, o movimento pentecostal entrando em comunidades de origem histórica, nós chamamos essa entrada de renovação carismática. Nós temos uma renovação carismática católica, a nossa. Existe renovação carismática luterana, batista, anglicana, nós temos a nossa. Aquelas experiências relidas à luz da Sagrada Escritura e da tradição de 2000 anos. Essa relação com a renovação carismática católica, esse movimento pentecostal, que não nasceu exatamente com a virada do século XX, tem alguns vestígios anteriores a isso, mas a gente poderia atribuir o papado de Leão XIII, né, algum tipo de relação com essa nova ação do Espírito Santo na igreja a partir do século XX? Absolutamente. É graças ao pontificado de Leão XIII que a pessoa do Espírito Santo adquire relevância, adquire visibilidade no cenário eclesial. O Papa Leão XIII, ele trocou correspondências com uma beata chamada Helena Guerra, era da cidade de Lucca, na Itália, final do século XIX. Ela cria uma comunidade religiosa chamada Oblatas do Espírito Santo. Inclusive, pouca gente sabe, mas Helena Guerra foi catequista de Santa Gemma Galgani. Gemma Galgani é também da cidade de Lucca. E Santa Gemma é mais conhecida, né, mais popular, e em virtude da sua devoção pela paixão de Nosso Senhor, que foi apresentada a Santa Gemma por Helena Guerra. Interessante. Na cidade de Lucca. E Helena Guerra, uma apóstola do Espírito Santo, sentiu um chamado de Deus para propagar a devoção, para propagar a adoração, a visibilização da pessoa do Espírito Santo, que no modo de ver dela estava meio que relegado à penumbra. Certo. Né? Tá até aparecendo aí na tela aí a imagem da Beata Helena Guerra. Então, Helena Guerra escreve cartas que ela envia através do bispo da diocese de Volpe. Esse bispo era um diretor espiritual da Beata Helena Guerra. E através desse bispo ela envia cartas a Leão XIII, dizendo do anseio dela. Ela delibera muito nas suas cartas daquilo que era a sua teologia do Espírito Santo. Ela, na sua simplicidade, praticamente fez teologia, era uma doutora da teologia do Espírito Santo, e ela escreve muito ao Papa Leão XIII. Ele nunca respondeu diretamente às cartas da Beata Helena Guerra, porém, não há como duvidar de que ele dá uma resposta, não a Helena Guerra, mas a toda a igreja, inspirada nas cartas dela que ele recebeu, quando ele escreve a encíclica Divinum Illud Munus, que é uma encíclica, é a primeira encíclica da Igreja Católica que fala exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Veja só, numa igreja de 2000 anos, nunca houve um documento. Às vésperas do século XX. Né? Às vésperas do século XX. Então, podemos dizer, em 1900 anos de igreja,
nunca foi escrito uma encíclica, um documento exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo, aqui no Ocidente. Pela primeira vez é o Papa Leão XIII quem o faz. É inegável que há uma influência da Beata Helena Guerra com essas cartas. Não somente isso, o Papa Leão XIII, na virada do século, de 31 de dezembro de 1900 para o dia 1º de janeiro de 1901, ele faz uma vigília na Praça de São Pedro e antes de dar a bênção Urbi et Orbi, ele entoa o Veni Creator Spiritus e consagra o século XX ao Espírito Santo. Faz essa consagração oficialmente da Praça do Vaticano. Bonito. Bom, a gente vai para o intervalo e já então que a gente entrou nesse assunto do século XX, o que o Papa Leão XIII fez, rezou e pediu a Deus que o século XX fosse consagrado ao Espírito Santo, como o senhor acabou de nos contar, tudo que nasceu no século XX, então, de novo, da própria renovação carismática católica, etc., trouxe para o costume da Igreja algumas práticas. Eu disse trouxe porque em algumas ocasiões já existiam, foram resgatadas, né? Outras foram criadas a partir do século XX. Então eu queria no próximo bloco perguntar ao senhor como a gente entender o que é a ação do Espírito Santo nessas práticas, o que é possível exagero, de que maneira a gente pode inclusive amadurecer esse tipo de discussão, tá certo, padre? Certo. Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa Eclésia de hoje. Não sai daí, a gente volta já já.